A colônia de cupins mais antiga do mundo, guardiões do carbono desde a era dos Neandertais. Imagine um deserto árido, com poucas chuvas, solo seco e salgado. Agora, visualize esse lugar florescendo na primavera, com um mar de flores coloridas cobrindo o chão. Um cenário quase mágico, não é? Esse espetáculo acontece na Namaqualândia, uma região na África do Sul, graças a um protagonista improvável, os cupins colhedores do sul. Esses pequenos insetos, que habitam o local há mais de 34 mil anos, desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico do deserto e, surpreendentemente, no sequestro de carbono, uma questão vital no combate às mudanças climáticas. Euveltias, as pequenas colinas da Namaqualândia. A paisagem de Namaqualândia, perto do rio Bufels, é peculiar. Cerca de 27% do terreno é marcado por montes de areia que, à primeira vista, poderiam passar despercebidos. No entanto, esses montes, chamados de Euveltias, pequenas colinas em africâner, escondem um vasto e antigo mundo subterrâneo. Por baixo dessas colinas de aparência simples, existe uma intrincada rede de túneis que abriga colônias de Microdotermes viator, conhecidos como cupins colhedores do sul. Essas colônias não são apenas antigas, mas extraordinárias. Elas datam de um tempo em que os Neandertais ainda habitavam a Terra, há cerca de 34 mil anos. Um estudo recente revelou que essas colônias de cupins desempenham um papel vital na manutenção da biodiversidade do deserto e podem até ser a chave para novas soluções no combate às mudanças climáticas. O acaso que levou à grande descoberta. A história dessa descoberta começa há apenas 3 anos. Uma equipe de cientistas estava estudando o solo ao redor do rio Bufels, buscando entender por que as águas subterrâneas da região eram salgadas. Durante essa pesquisa, notaram algo curioso: a salinidade das águas parecia estar diretamente relacionada aos cupinzeiros. Intrigados por essa correlação, os pesquisadores decidiram aprofundar suas investigações, realizando a datação por radiocarbono da área. A ideia era descobrir quando os minerais presentes nos cupinzeiros teriam começado a influenciar a composição da água subterrânea. A surpresa foi imensa. A análise revelou que essas colônias eram significativamente mais antigas do que qualquer outra registrada, com idade estimada em 34 mil anos. Isso colocou os cupins da Namaqualândia no topo da lista das colônias mais antigas do mundo, superando, por exemplo, um cupinzeiro brasileiro de 4 mil anos. Mas a descoberta não parou por aí. Ao estudarem a interação entre os cupins e o solo, os cientistas fizeram uma constatação fascinante: esses insetos são responsáveis por influenciar o ciclo de carbono no ambiente, um achado que pode ter implicações profundas para a ciência do clima. Como os cupins ajudam o deserto a florescer? Namaqualândia é conhecida por ser um hotspot de biodiversidade, ou seja, um lugar com muitas espécies únicas e ricas em diversidade biológica. No entanto, ao mesmo tempo, é uma área que sofre grande pressão devido à atividade humana. Apesar das condições desafiadoras, solo árido, escassez de água e chuvas esporádicas, na primavera, o deserto se transforma em um jardim florescente. Esse fenômeno ocorre em parte graças aos cupins. As colônias subterrâneas desempenham um papel crucial na canalização e armazenamento de água. Quando as chuvas finalmente chegam, mesmo que raras, a água é capturada e direcionada pelos túneis construídos pelos cupins, que agem como condutores para o líquido. Esse sistema de irrigação natural permite que a água penetre profundamente no solo, promovendo o florescimento das plantas durante a primavera. Além de servirem como canais de água, os túneis de cupins também facilitam o acúmulo e a distribuição de sais minerais. Ao longo dos milênios, sais que se acumularam nas colinas são gradualmente levados para o sistema de águas subterrâneas, graças à construção dessas redes de túneis. Isso resulta em um ciclo contínuo que contribui para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. Sequestro de carbono, a estratégia milenar dos cupins. Uma das descobertas mais importantes do estudo foi a forma como os cupins ajudam a regular o carbono no ambiente. O processo começa quando os cupins colhem matéria orgânica, como plantas e gravetos, e a transportam para suas tocas subterrâneas. A matéria orgânica, rica em carbono, se decompõe lentamente dentro dos cupinzeiros, liberando dióxido de carbono, CO2, ao longo do tempo. Contudo,
O que torna esse processo único é que, em vez de liberar o CO2 diretamente na atmosfera, os cupins aprisionam parte desse carbono no solo. Como a decomposição ocorre em profundidades relativamente rasas, menos de 1 metro abaixo da superfície, o carbono orgânico é enterrado antes de ser liberado como gás, ajudando a armazenar carbono no solo. E não para por aí. Parte desse carbono orgânico é transformado em carbonato de cálcio, calcário calcítico, que neutraliza a acidez do solo e, por sua vez, favorece o crescimento das plantas. Esse processo contribui significativamente para o estoque de carbono do solo. Na verdade, os cupins são responsáveis por 44% do carbono armazenado nos solos da Namaqualândia. Os cupins como engenheiros do ecossistema. O papel dos cupins no equilíbrio ecológico de Namaqualândia não pode ser subestimado. Como Michelle Francis, a autora principal do estudo, explica, os cupins merecem plenamente sua reputação como engenheiros de ecossistemas. Suas contribuições são desproporcionais ao seu tamanho. Eles são fundamentais para a saúde do solo e, mais importante, para a regulação do carbono em ambientes semiáridos. O estudo também sugere que o comportamento dos cupins pode oferecer pistas valiosas sobre como melhorar os modelos de sequestro de carbono em outros biomas, como florestas e oceanos. Replicar as estratégias naturais dos cupins poderia ser uma maneira inovadora de mitigar os efeitos das mudanças climáticas em nível global. Implicações para o futuro. Com as mudanças climáticas se tornando uma preocupação cada vez mais urgente, a capacidade de armazenar carbono de maneira eficiente é uma prioridade para cientistas e formuladores de políticas. O que os cupins da Namaqualândia nos ensinam é que existem processos naturais altamente eficazes que podem ser replicados ou adaptados em maior escala. Os cientistas agora acreditam que observar como essas pequenas colônias subterrâneas gerenciam o ciclo de carbono pode inspirar novas abordagens para o armazenamento de CO2 em outros ecossistemas. Especialmente em florestas e áreas oceânicas, onde o carbono pode ser sequestrado em grande escala, estratégias semelhantes às dos cupins poderiam oferecer uma solução natural para a captura de carbono. O papel dos cupins também levanta uma questão crucial sobre a conservação de ecossistemas vulneráveis. Ambientes como a Namaqualândia, que são ricos em biodiversidade, mas sob pressão humana, podem se tornar aliados vitais na luta contra as mudanças climáticas, desde que sejam protegidos e estudados adequadamente. Conclusão. A descoberta das colônias de cupins de 34 mil anos na Namaqualândia nos oferece uma janela fascinante para o passado e para o futuro. Esses insetos minúsculos, que vivem em um ambiente aparentemente inóspito, têm desempenhado um papel fundamental na regulação do carbono no solo e na manutenção da fertilidade do deserto. Além disso, suas estratégias milenares de sequestro de carbono podem fornecer soluções inovadoras para enfrentar a crise climática global. A natureza, em sua sabedoria, frequentemente nos surpreende com soluções inesperadas para problemas modernos. Quem diria que os cupins, tão pequenos e muitas vezes negligenciados, poderiam ser os guardiões de um dos processos mais importantes para a saúde do planeta? Conforme a ciência avança, talvez possamos aprender ainda mais com esses engenheiros de ecossistemas e aplicar seus métodos para construir um futuro mais sustentável. Se gostou, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.